Bom dia, meus amigos, meus familiares, todas as pessoas que têm nos acompanhado nas nossas reflexões. Mais uma vez estamos aqui com a nossa reflexão. E a nossa reflexão de hoje está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 58, que diz assim: Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas palavras ditas pelo próprio Jesus Cristo, quando ele ensinava na sinagoga de Cafarnaum, e ele ensinava ali para aquelas pessoas que ele era o pão da vida. Então, quando ele fala, este é o pão que desceu do céu, ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele mesmo, que ele é o pão que desceu do céu. E o que eu acho interessante nessa comparação é porque todos os dias nós acordamos, nos arrumamos e saímos em busca do pão de cada dia. Saímos em busca, para os nossos trabalhos, para termos o dinheiro para poder colocar o pão na mesa, como nós dizemos. Então Jesus sabe que nós necessitamos do pão para viver. Então ele sabe que nós vivemos em busca do pão. Nós acordamos, levantamos e trabalhamos e saímos para o nosso trabalho em busca do pão de cada dia. E agora ele está dizendo que ele é o pão, o verdadeiro pão. E quem comer deste pão viverá eternamente. Porque este pão, do qual nós saímos todos os dias em busca, do qual nós acordamos cedo, trabalhamos duramente, penosamente. E esse pão a gente come, mas no outro dia nós temos fome novamente. E nós comeremos desse pão e também morreremos. Mas agora Jesus está mostrando que ele é um pão, que quem se alimentar desse pão vai viver eternamente. Então, meus amados, que nesse novo dia que se inicia, nessa nova manhã que se inicia, nós possamos sempre ter o hábito de alimentar primeiro do pão da vida. Procure se alimentar do pão que há de fazer você viver eternamente. O pão que nos alimenta de forma verdadeira. O pão que dá a vida. Porque Jesus é o pão da vida. Ele é o pão que dá a vida a cada um de nós. E essa vida que ele fala é a vida eterna. É uma vida sem fim. Então que nós possamos ter o hábito de todos os dias ou todos os momentos da nossa vida buscarmos sempre se alimentar deste pão, este pão verdadeiro que é Jesus. Esse pão verdadeiro que salva vidas. Esse pão verdadeiro que tira a vida daquelas pessoas do meio da depressão. Esse é o pão que nos livra da tribulação. Este é o pão que cura. Esse é o pão verdadeiro. Esse é o pão que todos nós queremos nos alimentar. Mas muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes a nossa correria atrás do pão, esse pão que nos faz morrer, esse pão que nos alimenta hoje e amanhã teremos fome novamente. Muitas vezes essa correria atrás desse pão
nos faz esquecer de alimentarmos do pão verdadeiro, que é Jesus Cristo. Então, que todos os dias, quando acordarmos, se necessário for, acordarmos mais cedo para falarmos com Deus. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. A Bíblia é Deus falando conosco. Ela é o pão que nos alimenta também. Então, leia a Bíblia, faça sua oração, se alegra no Senhor logo de manhã. Agradece a Deus por tudo que Deus fez por nós. Agradece a Deus por Ele ser o pão da vida. E esse pão está sempre com abundância nas nossas vidas. Ele está sempre com abundância nas nossas mesas, para que nós possamos nos alimentar e nos fartarmos à vontade. Esse pão não envelhece, esse pão não perde, esse pão não acaba. Mas esse pão é abundante em sabedoria, esse pão é abundante em perdão, esse pão ele é abundante em nos lavar dos nossos pecados. Que nesse dia de hoje, meus amados, nós possamos nos fartar com o pão da vida, que é Jesus Cristo. Se alegre em saber que Jesus é o pão da vida. E que nós possamos nos alimentar, para que nós possamos vivermos eternamente junto com o pão da vida, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe ricamente o seu dia e que esse dia seja farto, que seja abundante do pão da vida, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tell me